Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto, e você acompanha agora a reunião da Comissão de Educação. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Marcos Madureira. Vamos acompanhar. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da comissão. E, de acordo com o regimento interno, eu posso dispensar a leitura da ata da reunião anterior e pergunto ao colega se há alguma retificação a ser feita. Não. Não havendo, eu solicito ao supervisor que proceda à leitura do expediente. Boa tarde. Correspondências recebidas. Então, ofício 63, 2025, do senhor Wanderson Valadares Campos, presidente da Undime Espírito Santo. Convido o senhor presidente para participar do segundo seminário de educação infantil da Undime e do lançamento das orientações para a educação especial na perspectiva inclusiva, que ocorrerá próximo dia 26 de agosto, às 9h30, no município de Guarapari. E-mail recebido da diretoria do Instituto Brasileiro de Ensino Superior e Expansão do Conhecimento, solicitando espaço para apresentar e discutir temática dos problemas e riscos causados pelos jogos de apostas digitais, especialmente no que se refere ao impacto sobre crianças, adolescentes e famílias. Em relação às correspondências enviadas, não houve no período. E proposições recebidas. Projeto de lei número 628/2024, deputado Sérgio Meneghelli, que cria o programa de Conhecendo o Espírito Santo, para estimular as escolas públicas a desenvolverem atividades que promovam o conhecimento dos pontos turísticos do Estado do Espírito Santo. Aí, o senhor vai fazer a designação de alguém para poder fazer a relatoria. É só Vossa Excelência fazer o preparo para que eu... Ok. Projeto de lei número 518/2024, deputado Coronel Wellington, que dispõe sobre os sinais sonoros emitidos nos estabelecimentos de ensino público e privados no âmbito do Espírito Santo. Terceiro, projeto de lei 582/2023, deputado Deninho Silva, dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Capacitação em Inteligência Artificial para professores da rede pública do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Número 4, projeto de lei 319/2024, deputado Pablo Muribeca, dispõe sobre a prioridade de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. E projeto número 5, projeto de lei número 579/2023, deputado Denil Silva, que institui o programa Escola Amiga do Agro na rede pública estadual de ensino. As proposições distribuídas aos senhores deputados, não houve no período. Proposições sobrestadas também não houve. E proposições baixadas de pauta não houve no período, e é o que constava no expediente, senhor presidente. Ao item número 1, nós vamos dar a relatoria para o deputado Fábio Duarte. Para o item número 2, nós vamos dar a relatoria para o deputado Gandini. Para o item número 3, para a minha relatoria. Para o item número 4, deputado Fábio Duarte. E para o 5, deputado Gandini. Então, agora eu pergunto ao deputado Gandini se ele tem alguma proposição a fazer. Sim. Primeiro, obrigado pela palavra, deputado.
Mais uma reunião importante da Comissão de Educação. A gente tem deliberado sobre inúmeros assuntos importantes e hoje eu queria trazer para a nossa reflexão. Existem no Estado do Espírito Santo 363 escolas estaduais. O Estado está fazendo um esforço enorme para cumprir algumas metas, inclusive um projeto de lei que partiu dessa casa em relação à climatização das escolas. Então tem um plano, foi feito um plano, deputado Madureira, para que todas recebessem até o final do ano que vem o ar-condicionado ou o que for similar que resolva a questão climática na escola. Mas a gente, visitando as escolas, tem percebido que ainda tem outras deficiências importantes ainda. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da escola em Joaçuba, no distrito de Joaçuba, em Ecoporanga. Nós temos ali uma escola que não tem uma quadra para se praticar o esporte. Essa é uma realidade de algumas escolas do Estado do Espírito Santo. Eu sei que o governo do Estado está fazendo o maior investimento da história em educação, são 4 bilhões de reais, né? Inclusive tem ajudado até os municípios com as suas escolas, mas nós temos algumas escolas estaduais que ainda precisam ser equipadas com algumas importantes atividades. Nesse caso da escola de Joaçuba, existe sempre um pedido do governo do Estado para que se desaproprie um terreno para eles fazerem a quadra. No entanto, como é uma escola estadual, a gente acredita que o Estado deve fazer a desapropriação e fazer o investimento. É um investimento até, em relação ao que o Estado está fazendo, até com tranquilidade. O que precisa, eu acredito, que a gente tenha esse planejamento para toda a rede estadual. Onde não tem, outra escola é Cristóvão Jacques, lá em Itapemirim. Também não tem uma quadra. Então, precisa também de uma desapropriação. E hoje os alunos de Joaçuba, eles andam 1 quilômetro para ir fazer atividade, só aí perdeu metade da aula. Eu acho que eles só fazem atividade física ir e voltar, porque são 2 quilômetros indo e voltando, então eles fazem 1 quilômetro andando para chegar na quadra e 1 quilômetro voltando. Então, assim, fica prejudicado. O esporte é algo fundamental na educação e eu acredito que criar um plano para resolver das 363 escolas, a gente tem um diagnóstico, ver quais são as escolas que precisam desse investimento e que seja resolvido até para a gente ter uma escola de qualidade. Além disso, tem outra discussão importante lá em Ecoporanga, na escola Ecoporanga, Escola Estadual Ecoporanga. Ela vai passar por uma mega reforma agora, vai colocar ela no padrão de excelência que o governo do Estado hoje tem, né, que é a da escola viva, né? No entanto, existe uma discussão local de que se preserve a fachada da escola, que é uma fachada que tem um vínculo histórico com as pessoas, e eles gostariam que se preservasse. Então, quero fazer o apelo ao governo do Estado, que se for possível, dentro do projeto já licitado, ter algum tipo de alteração para que a gente consiga preservar pelo menos parte da fachada, ou algo que possa deixar esse sentimento de pertencimento ainda acontecendo naquela escola. Então, esse é um pedido que eu faço ao governo do Estado para a gente ampliar o diálogo e tentar chegar a uma solução compartilhada aí com os moradores e com as pessoas daquela escola. Era isso, deputado. Obrigado. Eu deixo bem claro, parabenizo a sua colocação feita lá em Ecoporanga. Ecoporanga é um dos municípios onde sempre eu estive presente como deputado. E Ecoporanga talvez seja o ponto mais a noroeste, e um município muito grande. O município, além de ser grande, ele tem grandes problemas. Nós resolvemos muitos problemas em Ecoporanga, de pavimentação, de outras questões, né, de saúde. Mas na área educacional, eu sempre andei um pouco longe. Eu tenho que abrir meu coração para Vossa Excelência que fez essa colocação, em que eu estarei junto contigo em todas as posições. Mas, antes de encerrar, eu queria só fazer
uma colocação. Zé Roberto, você passou isso para os... Inclusive, vou projetar ali para o senhor, poder fazer uma apresentação breve aqui para o deputado Gandini. Sim. Até sendo projetado ali, o Kleber vai fazer a projeção para a gente poder falar um pouco sobre o questionário que a própria comissão submeteu aos municípios, né? Sim. Acerca do piso salarial dos professores. É uma discussão que o senhor muito bem propôs, e agora a gente tem uma devolutiva dos municípios, e seria interessante, né, que a gente pudesse compartilhar. Nós, dentro desse contexto, não é uma questão de se descobrir o que está acontecendo. É como está se comportando, não é isso? Os municípios. Tem um município que está pagando exatamente a metade, né? É o que paga menos, ele paga metade do piso salarial para os professores, né? E isso aqui foi levantado agora, essa semana, por último. Ou já... Cerca de 30 dias no máximo. Os últimos dados. Se você quiser continuar, você entende? Vamos continuar sobre esse processo aqui, que é um processo que 50% dos municípios do Estado não pagam o piso salarial. E os outros 50% pagam ou igual ou minimamente até 1,5% a mais do que o piso salarial. Então, quer dizer, está em cima do piso salarial. E os outros 50% tem município que paga a metade. Quer dizer, é preocupante isso. E um município que não é pequeno. Né? É um município do norte, e Nova Venécia. Nova Venécia. Pois é. E é o presidente da Munis. Pode pedir para ele passar? Então pode continuar. Tá. Kleber, passa. Por favor. São verdades que nós não podemos esconder. Então, assim, a partir dos dados levantados lá pelo Ministério Público, né, nós sugerimos, né, encaminhar uma solicitação aos municípios para que pudéssemos compreender o que estava acontecendo, por que eles não conseguem cumprir o piso. Né? Pode passar, Kleber. Então, assim, nós, obviamente, dos 59, nós não tivemos o esforço de todos para poder responder. Então, nós tivemos 14 municípios, quais foram? Vila Velha, Muqui, Montanha, Soretama, Santa Teresa, Piúma, São Roque do Canaã, Nova Venécia, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, São Domingos do Norte, Marechal Floriano, Linhares e São Gabriel da Palha. Então, assim, nós, a partir daí, decidimos fazer um estudo amostral, né, com o que obtivemos, né, para que pudéssemos, em respeito, inclusive, àqueles que responderam, né, os dados. Mas, então, assim, a partir dessas análises, a gente foi chegando a algumas conclusões. Então, as informações, né, do Ministério Público são de 2023, então já estava um pouco desatualizada. Parte desses municípios já cumprem o piso. Né? Então, foi perguntado, né, se o piso está sendo cumprido, e os que responderam, nós temos 43% que não respondem, não estão pagando o piso, e 50% disseram que estão cumprindo o piso. Pode passar. Entre os motivos... Nessa questão aí, eu tenho falado 50%. É isso. Porque ficou um com 56%, o outro com 40%. E pouco. Então eu mantive um número assim, meio. Continua. Então, entre os motivos elencados, né, pelos que cumprem o piso, né, foram ditos que são o descontrole das contas públicas por parte da gestão anterior, né, orçamento insuficiente para atender às inúmeras demandas educacionais, falta de recursos financeiros, defasagem histórica e recursos insuficientes para a atualização, né, e grande número de professores de escolas multisseriadas, principalmente nos municípios do interior.
perguntou-se, né, que medidas o município considera necessárias para viabilizar o cumprimento do piso do magistério. Os municípios responderam que necessitam de apoio técnico para a captação de recursos, né, alinhamento entre as secretarias de governo, finanças, de educação, entendi pela resposta que seja do próprio município, né, esse alinhamento. Em alguns municípios, o ordenador de despesa não é o secretário de educação, é o próprio prefeito, então tem que haver esse alinhamento de governo mesmo, porque as demandas elas surgem na educação, mas às vezes precisam de uma decisão de governo para que possa ser resolvido alguns problemas. Atualização, modernização e implantação dos planos de cargos e carreira do magistério com apoio técnico e institucional. Incluir no regime de colaboração estadual ações de apoio financeiro para que os municípios alcancem o piso, né, é um pedido que eles fazem também, e colocam como uma solução dos problemas um possível fechamento das escolas multisseriadas, né, para que possam garantir o pagamento. Pode passar. Beleza. O piso nacional do magistério para 2025 corresponde a um valor de R$ 3.042,36 para uma jornada semanal de 25 horas. E considerando os municípios que cumprem o piso, 50% pagam exatamente o valor do piso. Então, assim, muitos municípios respondem, né, até com, nós pagamos o piso, mas paga no limite, né? E 50% pagam no máximo 1,34 a mais do que o piso, né? Então, assim, considerando os municípios que não cumprem o piso, os índices a serem aplicados para se corrigir o piso variam entre 7,01 a 52,6%. Então, assim, os que cumprem no limite ou um mínimo a mais. E que não cumprem precisam de muito gás para poder conseguir chegar a cumprir o piso. Aí, colocando como 2 exemplos, né, nós colocamos os pisos atuais são de São Gabriel da Palha, hoje, R$ 2.862,85, precisaria de 7,01% para poder chegar aos 3 mil e pouco, mas no caso de Nova Venécia, como o senhor falou logo no início, né, seria necessário 52,6%, porque o salário que se paga hoje lá é de R$ 1.993,97. Da metade. Exato. Uma outra pergunta foi que se o município recebeu alguma orientação ou apoio do governo do estado para a regularização do piso salarial. Então, 93%, mais de 93%, dizem que não recebeu nenhuma orientação em relação a isso. E a orientação, o que diz sim, que eu analisei, o município foi orientado a municipalizar a escola, né, a orientação que é referente ao piso, né? Então, assim, se municipaliza, vai ter mais alunos, vai ter mais recursos. Mas, necessariamente, não é bem assim, né? Se eu municipalizo, eu tenho mais professores, e se eu já não cumpro o piso, fica difícil também você garantir o cumprimento, né, do piso, porque, e da mesma maneira, no sentido de construir mais escolas, né? É importante, o Estado ele precisa avançar no que se refere à abrangência da educação infantil, principalmente, mas quanto mais facilidade você tem, facilidade no sentido de financiamento, você constrói a escola, consequentemente você precisa contratar mão de obra. Então, tem toda a dificuldade. Eu acho que primeiro precisa ser trabalhado o básico, que é garantir o piso dos professores que estão, né, e você ampliando a oferta no sentido de que você vai dando esse direito. É claro que quanto mais alunos, tem mais recursos, mas num município que já está em defasagem, é um pouco difícil atingir as metas, né? Então, pegamos aí 2 municípios, um da Grande Vitória e outro mais do interior, para poder fazer uma análise acerca de uma coisa que influencia muito no não pagamento do piso. Então, o aumento de número constante de alunos público-alvo da educação especial, que tem elevado o número de contratações de professores específicos.
Então, em média, 15% da folha de pagamento dos municípios é destinada ao pagamento dos profissionais que atuam na educação especial. Então, você tem o todo da folha, mas 15%, e às vezes até mais do que isso, é destinado para esses profissionais. E só professores, eu não estou falando de cuidador, não estou falando de técnico, não estou falando de monitor, só o professor. Né? E Vila Velha, por exemplo, conta com 5.542 professores. Destes, 845 são da educação especial. Aí você imagina, considerando unicamente o número de professores e o pagamento do piso, sem levar em conta níveis e referências, porque a gente não entrou nesse detalhe na hora da pesquisa, mas se você considera o quantitativo, imaginasse que todos os professores recebessem o piso, o que não é mais por conta das referências, teríamos uma folha de 15.948.000 mês. Só que destes, 16,11% são para pagar os professores que atuam na educação especial. Então você tem lá uma média mensal, teria uma média mensal de R$ 2.569 mês para dar conta dos professores de educação especial, e que corresponde ao final do ano 33 milhões. Sem considerar encargos e sem considerar referências de níveis de evolução na carreira. Então, e o salário é o mesmo. Isso pesa na hora de você pensar em praticar o piso para todos os professores. Né? Passa. Aí, considerando um outro salário, o cenário, que é do município de Nova Venécia, com um salário de R$ 1.993,97, desconsiderando os níveis e referências, teríamos uma folha mensal de R$ 1.621,00, do qual 22% é para pagamento dos professores da educação especial. Né? Para chegar ao pagamento do piso, seria necessária uma folha de R$ 2.400.000, do qual 544 seria para a educação especial. Ou seja, para atingir o piso, o município deveria aplicar uma correção de 52,6%. Né? Mas por que a gente traz a questão da educação especial? Pela dificuldade que os municípios têm financeiramente em relação à temática e por exemplo, um professor de educação especial para lidar com um aluno recebe a mesma coisa que um professor regular para dar conta de uma sala de aula com 30 alunos. No entanto, sabemos da necessidade de se investir na educação especial, é uma prerrogativa legal, mas também a gente percebe que uma vontade, uma necessidade dos municípios de que seja governo estadual ou seja governo federal, tenha um apoio a mais no que se refere não só a equipamentos para a educação especial, não a abertura só de salas de multirrecursos, mas em relação à folha desses profissionais. Então, assim, você garantindo financiamento da folha, isso nós já temos experiências de repasse de recursos aos municípios, via FUNPAES, por exemplo. Se parte desse recurso pudesse custear a folha da educação especial, esse próprio recurso, que não seria um recurso novo, poderia ser redistribuído para todos os demais professores. Nos municípios em que não se cumpre o piso, certamente passaria a atender por conta dessa redistribuição dos recursos. Pode ser pontual, pode ser algo específico para um determinado momento, equilibrou-se, volta à maneira como se distribui hoje o recurso do FUNPAES, por exemplo. Então, seria um apoio que eles teriam do governo do Estado para que eles pudessem regularizar a situação do piso nos municípios, mas também garantindo aí a qualidade de atendimento aos alunos especiais. Então, numa ação possível, seria essa que a gente aponta aí como um clamor, aí, um desejo dos municípios que a gente conseguiu ouvir, e especificamente quando se entrar na questão da educação especial, acredito que a maioria dos municípios terão aí essa visão do custo que é para manter a educação especial nos municípios. Então, assim, o retrato é esse. Eu acho que está diretamente relacionado
o investimento, o gasto que seja com os professores específicos da educação especial e o não cumprimento do piso em alguns municípios. E onde se cumpre também, se cumpre muito no limite, né? Então você não tem nada exorbitante em relação ao piso atual de R$ 3.042. É isso, presidente. A sua exposição foi bem formatada, bem instruída, inclusive por você agora, nesse momento. E eu pergunto ao Gandini se ele quer fazer alguma colocação. Só parabenizar, né, a nossa comissão pelo levantamento, só talvez a título de termos mais contribuições, né? Você falou que 14 municípios apenas que responderam, né? Dos 59. Dos 59, isso aí. Talvez fazer por lei de acesso à informação, né? Porque eles têm uma questão legal para entregar. Não sei se seria... se a gente tiver uma necessidade... Porque eu acho importante a gente ter o diagnóstico mais completo, né? Até porque, como você falou, a análise do Tribunal de Contas foi feita em 2023. Pode nem ser os 59 mais, né? Ali você já viu que não eram todos eles, né? Quase 40% já tinha, 43% já tinham saído dessa situação. Então, talvez fazer por lei de acesso à informação, que aí eles têm um prazo legal, tem toda uma forma de cobrança. Não sei se achar que a gente pode avançar para ter um diagnóstico mais profundo em relação até para nortear o que a gente pode fazer, né, deputado Madureira? Mas parabéns pelo trabalho. Bom, eu, logo que cheguei aqui, eu fiquei preocupado com essa questão. A questão salarial, ela de fato, ela modifica o intento principal. E é por isso que eu pedi para fazer esse estudo. Mas o percentual foi baixo para fazer uma verificação mais pontual, né? Mais chegada a uma verdade maior, né? Que a gente sempre precisa de uma informação mais... E nós vamos continuar. Vamos fazer uma segunda tentativa. Eu vou conversar com você para ver como que chega esses 14, você entende, levar aí pelo menos uns 35, 40, 45. Aí a gente teria melhores explicações para os nossos colegas 30. Eu acho que por hoje, o deputado Gandini, nós podemos abrir a sessão, deliberar. Nós já deliberamos, tanto o Gandini quanto eu, as nossas questões. E como não podemos votar, né, hoje eu vou encerrar e convocando para a próxima sessão, que vai ser dia 1º de setembro de 25, às 14 horas, nesse plenário. Então, muito obrigado.